Certo? Vejamos agora o tema que foi proposto ao candidato por um membro da comunidade universitária. Só um instantinho. A pergunta é sobre ética, candidato. E foi feito por Sônia Soares, servidora desta universidade. A pergunta: o que o candidato tem a dizer sobre o dito popular a respeito do político que rouba, mas faz? Há diferença entre roubar e não roubar na política, candidato? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui a TV Universitária pelo espaço, cumprimentar os candidatos que aqui estão, o nosso mediador, o professor Emanuel, toda a equipe da TV Universitária. Indo direto aqui ao assunto, é evidente que essa é uma provocação bem-vinda nesse momento em que a população, de uma forma geral, mostra uma verdadeira ojeriza, um repúdio ao processo político como um todo, né? Os exemplos que estamos assistindo na TV, que estamos lendo nos jornais, e são cotidianos, repetidos, reiterados, são pouco edificantes em relação ao processo político em si. Cada vez mais quadros qualificados que poderiam ingressar na vida pública repudiam esta possibilidade, essa oportunidade, entendendo que a política, na verdade, degrada, né? Ela contamina, ela puxa para trás. Então, nós achamos que cada vez mais é importante que os políticos deem bons exemplos, porque nós educamos pelo exemplo, não é pela palavra, não é pelo discurso. É muito fácil você falar, porque no microfone cabe tudo e no papel também. Nós temos um exemplo de vida, né, que nos norteia, que nos dá um parâmetro em relação à nossa vida pública, que são os meus avós, que são os meus pais, que é a minha família. Eu sou neto de um deputado federal que dedicou toda a sua vida em não transigir eticamente, que é o deputado João Marinho, né? O meu avô também, Arnaldo Barbalho Exponeto, também me deu este exemplo de vida pública e de forma como se comportar e a maneira como eu tenho tentado fazê-lo. Na administração, eu tenho dito em todos os lugares que vou que o maior antídoto contra a corrupção é a transparência. Então nós vamos cumprir a lei, colocar o portal da transparência para funcionar, para que a população possa, Manuel, acompanhar par e passo cada ação do Executivo e desta forma fazer com que a corrupção, que é endêmica, que faz parte da vida humana, infelizmente, possa ser fiscalizada, possa ser questionada e possa ser cobrada para termos bons e excelentes padrões de ética. Grato. Candidato Rogério, Natal sofreu nos últimos dias aí uma paulada com o aumento das passagens. Né? Isso para o trabalhador, para o estudante, é péssimo, porque é um aumento que dificulta a sua vida para ir ao trabalho, para ir à escola. Né? Então eu pergunto, eu vos lhe pergunto, caso o senhor seja eleito, o senhor se compromete em reduzir, reverter a questão do aumento da passagem? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Mas muito bem. Em relação à sua pergunta de forma direta, nós vamos organizar o sistema. Nós vamos fazer com que a lei seja cumprida, Roberto. Talvez você não saiba, mas desde a administração passada, do ex-prefeito Carlos Eduardo, a prefeitura perdeu o controle sobre a gestão do transporte público. Quem emite a carteira de estudante é o Seturne. Quem emite a gratuidade dos idosos e dos deficientes físicos é o Seturne. Então, na hora de se estabelecer o cálculo tarifário, também é o Seturne que apresenta esses dados. Sequer são compartilhados com o município, porque o município não tem o meio de comunicação, não há informatização, não há comunicação e a conectividade. Primeiro. Depois, nós vamos fazer o que eles não fizeram, que é a licitação pública das linhas, para que nós possamos redimensioná-las. Você sabe, por exemplo, que quem trabalha em Ponta Negra à noite, quem trabalha nos bares e nos restaurantes à noite tem muita dificuldade de conseguir um transporte público, justamente porque quem comanda esse processo, quem define quais são as linhas que vão percorrer os bairros, normalmente são os empresários também. Por que o fazem? Porque não há intervenção por parte do município para contrabalancear o processo. Se você tem, como empresário, 2 ou 3 linhas que vão dar lucro, você é obrigado a ter uma linha que, teoricamente, é um pouco deficitária, para você dar o transporte à população como uma ação social. Então, eu defendo a transparência. Nós vamos rever esse processo por inteiro, nós vamos verificar se há realmente a necessidade dessa tarifa foi colocada e, sobretudo, da transparência às planilhas, que faz muito tempo que é uma caixa preta e que os gestores que passaram por ela não têm tido a coragem de desnudá-la.
Bem, nós vamos trabalhar com responsabilidade, porque administrar não é se jactar, não é, fazer aqui o discurso da conveniência. Eu coloquei anteriormente e quero reiterar que o município vai ter o controle e vai ter a gestão sobre o sistema. E na hora em que o município tiver o controle e a gestão, certamente terá mecanismo de proteger a população, inclusive com uma tarifa justa. É verdade também que essa tarifa é uma das maiores do Nordeste, não se justifica pelo tamanho da nossa cidade quando se compara com Recife e Fortaleza. Verifique que há a possibilidade, inclusive, de o município subsidiar a passagem, como fez a Prefeitura de Fortaleza, reduzindo o ISS, pagando as gratuidades, porque tudo isso entra no cálculo da tarifa. Agora, só pode ser feito se o município resgatar o papel que é seu e que abriu mão por omissão, por desconhecimento, por despreparo, de uma forma absolutamente criminosa contra a população da cidade de Natal e desde a administração passada. Então, isso tem que ser colocado em pratos limpos. Nós vamos administrar corretamente o sistema, fazendo o papel que é da Prefeitura.